para voar para cá. Tem muitas situações que a gente vai ter que contratar aviões para abastecer, ter uma fila enorme para poder embarcar, para poder sair de lá, para chegar aqui. Mais uma razão para a gente ficar em casa, parado, até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando, todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. Então nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Nós vamos nos mover, como eu disse desde o princípio, vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento, pensando em todos os cenários. Quando a gente fala de colapso, ou de sobrecarga, ou de sobreuso no sistema, a gente está falando disso. Não só de sobrecarga na saúde, mas, por exemplo, na logística. Nós atravessamos essa semana passada com praticamente metade das capitais brasileiras sem voos. Como que chega material lá? Me ligam alguns governadores e falam, não chegou o lote de vacina. Sai de caminhão. Leva 5 dias. Ah, mas eu posso mandar um jatinho. Não é assim que funciona. Precisa se montar um sistema de logística. O ministro Tarcísio está trabalhando para recompor uma grande logística nacional, aonde for possível fazer voo com as companhias brasileiras, muitas vezes reorganizando regras, inclusive regras de comércio, de concorrência, para fazer um pool de empresas, para voar para determinado lugar, onde nós, Ministério da Saúde, solicitamos que todas as capitais brasileiras tenham pelo menos um voo, num horário estabelecido diariamente. Se não tiver passageiro, que vá o material necessário para aquela cidade. Não dá para a gente trabalhar ainda, não dá para você falar, libera todo mundo para sair, porque nós não estamos tendo condição nem de chegar com o equipamento just in time como a gente precisa. E aí eu volto a repetir. Muitas vezes aqueles, tem muito, hoje está cheio de professor de epidemiologia, está cheio de fazedores de conta, de cálculos. Prestem atenção, esta epidemia é totalmente diferente da H1N1. Eu tenho colegas, eu fui gestor e também enfrentei essa epidemia de H1N1, também tomei providências, mas havia uma diferença enorme, havia um medicamento que todo mundo tinha na mão. Existe uma diferença enorme, porque aquela H1N1 daquela época existia uma perspectiva de vacina, porque era da classe da influenza. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, ah, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus, ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo. Não adianta pensar na sua estrutura municipal. Ah, eu preciso... Teve aí um prefeito em Cotia. Ele entrou e falou, já que a fábrica é aqui no meu município, eu pegar uma liminar. E teve um juiz que deu a liminar. O senhor está errado também de ter dado essa liminar. Para que ele entrasse lá dentro e retirasse 30 respiradores da fábrica. É inadmissível, porque em Cotia pode ser necessário 5, 10, 15... Mas pode ser que aqui do lado, no Rio de Janeiro, esteja precisando de, desesperadamente, de 1 ou 2. Não pensem que vocês vão, todo o Brasil vai colocar em toda cidade brasileira um enorme CTI, porque não existe nem sequer pessoa suficiente para operar CTIs onde não existe essa expertise. Não é porque o indivíduo é médico, eu sou médico, e eu não consigo tocar uma CTI.
Eu preciso de colegas com experiência em CTI em pacientes críticos. Os CTIstas, eles andam na linha estreita entre a vida e a morte. Eles avaliam aquele paciente e são eles que interpretam milhares de gráficos e indicadores. Não adianta curioso ali. Ali não é uma coisa assim, faça-se o médico. O gerenciamento de recursos humanos é o que mais os gestores devem pensar e quebrar a sua cabeça nesse momento. Porque como o Brasil paga maus salários para trabalhar fixo num lugar, a enfermagem brasileira, os médicos brasileiros, eles trabalham de manhã num hospital da cidade, de tarde em outro hospital e de noite no outro hospital. E se este indivíduo que trabalha em 3 hospitais adoece, se esse médico adoece, cai a escala do plantão dos 3 hospitais ao mesmo tempo. E você começa a improvisar para poder tocar o serviço. Então, como organizar essa força de trabalho? Porque no início, como ninguém tem imunidade e eles trabalham ali na ponta, por mais que eu tenha os equipamentos de proteção individual, sempre você tem contaminação. Esse é vírus que a gente está falando. A gente não está falando de bactéria, que é uma coisa passível, mais fácil de enfrentar.